da Sociedade Amigos da Cinemateca e da Cinemateca e da Folha de São Paulo. Antes da gente abrir para as nossas debatedoras se apresentarem as ideias delas, eu queria fazer uma homenagem ao jornalista e chefe de redação da Folha, Otávio Frias, que infelizmente faleceu ontem. Ele sempre apoiou a DCC, que é a minha diretoria, em todas as iniciativas. O pessoal da Folha vem aqui discutir com a gente. Para nós é muito importante que tenha essa troca de ideias. Também foi com o apoio e a generosidade do Otávio da gente poder contar com esse tipo de participação e de troca. Então, acho que ele vai pessoalmente, para mim, ele era meu amigo pessoal também, então eu vou sentir muitas saudades, acho que ele vai fazer muita falta. Eu não queria deixar de falar para vocês a importância a gente só está aqui nesse formato porque a gente teve o apoio da Folha de São Paulo em nome dele. Obrigada, gente. Também porque o ciclo tem sido um sucesso, então também é muito bom, né, a gente poder comemorar, apesar do falecimento dele, uma coisa boa que ele nos ajudou a organizar e a divulgar. Eu vou, então, apresentar para vocês, aqui da minha direita está a Eva Maria Milhavaca. A Eva é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, professora da USP, e os cursos dela são super concorridos, os cursos de mitologia. Ela conhece muito mitologia e tem uma aproximação da mitologia de uma forma muito especial e muito particular. Também é por isso que ela está convidada aqui, porque o filme, não sei, é um filme, a terceira vez que eu vejo, é um filme que sempre me deixa muito afetada, no mínimo, muito emocionada, triste, alegre. Eu mesma sou de família de árabes, libaneses, cristãos, e vivi a minha infância no meio aqui no Brasil, mas em meio à guerra civil libanesa, porque sempre tinha notícias de parentes e ódios de todos os lados. Então, curiosamente, porque eu não tinha me tocado, o filme Insulto, que a gente também fez o debate, também trata da guerra civil libanesa. Então, meu inconsciente, minha infância, de certa forma, se apresentou aqui, se reapresentou aqui. E à minha esquerda está a Vera Iaconelli. Eu preciso dizer uma coisa, Vera, eu sou super fã dos seus textos, eu não perco de ler, gosto muito do seu trabalho no jornal. Fiquei muito contente quando a gente soube que era você que vinha discutir com a gente. A Vera é psicanalista, é doutora pela USP e ela também é colunista da Folha de São Paulo, e tenho certeza que ela vai trazer coisas muito interessantes para a gente conversar. Eu não combinei com vocês quem começa, né? Esqueci dessa... Então, vou pedir para a Vera começar e depois a Eva começa. Uns 15 minutos para cada uma. Tá. Vou procurando uma caneta aqui. Obrigada. Mais para anotar quando falar. Bom, primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite. Que delícia estar aqui nesse lugar tão importante para a cidade de São Paulo, né? Agradeço a Luciana também ter mencionado Otávio Frias, né, esse acontecimento, que eu acho que é super importante também para nós, e vamos honrar, né, isso, né, essa pessoa também. Eu estava comentando com elas aqui em bastidores, não tão bastidores, que eu venho fazendo alguns debates de filmes brasileiros pela Folha, filmes nacionais bem interessantes, e que numa certa informalidade com o público, e depois eu me dei conta que esse é um ciclo, né, que eles avisam a gente assim, meio em cima da hora, enfim, mas esse é um ciclo que vocês vêm trabalhando, então me perdoem um pouco enfim, o tamanho da minha fala não vai ser tão grande ou tão
Enfim, a gente vai trabalhar um pouco junto hoje, tá? A primeira coisa que me ocorre com esse filme, eu vi a peça, vi o filme, revi agora em italiano, porque é difícil achar de novo o filme, e agora, hoje, novamente, é a cena que estão cortando o cabelo do menino que está tocando o Radiohead, né? Que é uma música fortíssima, uma cena muito chocante. É uma cena que eu não vou falar cena por cena, mas eu elenquei algumas coisas que eu acho importantes. A cena que ele faz aquele ator mirim fazer aquele olhar terrível para nós, né? De tristeza absoluta e de ódio total ali, de revolta, que depois essas cenas vão conversar com a cena onde ele mesmo, que a gente depois descobre que é o filho. Não é o filho que corta, é um carcereiro que corta o cabelo dela. Ele faz uma conversa com essa cena onde ela está sendo colocada na mesma situação e ela já passou assim por alguns incêndios, né, nos quais o ódio se apresenta, a revolta e a tentativa de se vingar é a forma de sobreviver, né? Quer dizer, então, naquele olhar daquele menino eu vejo, bom, o jeito aqui é o ódio que vai me organizar de algum jeito diante dessa violência de todos os lados. Então, quando a gente se pergunta um pouco onde se passa o filme, né? Se passa no Líbano, mas não é uma coisa tão escancarada, poderia ser em outro lugar, me ocorre que se passa em qualquer situação ou país onde não existe infância. Porque ali o que está em jogo é que não existe infância ali, né? Aquela possibilidade de cuidar de uma criança de uma forma que ela possa, depois, devolver algo de outra natureza, está ceifado de saída. Então, o que ele tem para devolver é um ódio, ele é o melhor atirador, né? Ele tem uma excelência em descarregar essa violência que ele recebeu de várias formas. Embora, na tentativa, isso é muito interessante, né? Porque conversa também com as crianças que estão vivendo essa violência no Brasil, uma tentativa de se fazer reconhecer pelo outro através de uma expertise na violência, né? Eu acho que a gente pode também trazer um pouco isso para a nossa realidade das periferias, né? Quer dizer, ser alguém, mesmo que seja para ser alguém dentro do PCC, porque ali eu sou alguém, né? Eu não sou mais um de cabelo raspado, com um sobrenome que é de Maio, quer dizer, sobrenome nenhum, né? Então, eu acho que esse filme é super atual para nós hoje no Brasil, pensando que a guerra civil que a gente vive nas periferias e hoje mais concentrado no Rio de Janeiro, né? Depois, outra cena que eu acho que é fundamental, porque o filme é gigante, né, gente? A gente podia passar dias discutindo, talvez pudesse ir parando cada cena. O filme é imenso, eu trouxe alguns pontos, com certeza cada pessoa faria uma seleção diferente, né? Mas outra cena que para mim é central para pensar essas questões da violência, da barbárie, é a cena onde o amor da vida dela é morto, né? Porque ele é morto de uma tal forma que cai bem na ideia do homo sacer, né? Da vida nua, do sujeito que não tem direito à existência. Ele é morto a queima-roupa sem uma frase. Na hora que eles percebem, os irmãos percebem que ele é muçulmano, acabou. Ele é morto e não tem penalidade. Depois eles estão ali, eles não têm que fugir para lugar nenhum. Porque aquilo, e eles falam, aquilo é antes da guerra, né? Os conflitos já existem, mas é antes da guerra declarada. Então, tem algo ali, quando o outro não é mais outro, o outro não é humano, o outro pode ser eliminado como uma coisa, não importa se ele porque ele é mulher, porque então a gente vai entrar na questão do feminicídio, se ele é negro, se é porque ele é homossexual, ou porque ele é muçulmano ou cristão, não importa. Existe alguém que não é humano como nós. E quando a gente cria essa categoria, né, essa categoria de sujeitos que não são humanos, é onde a barbárie se instala. E isso a gente vê de uma forma assim inacreditável, embora bem realista, quando aquela criancinha é separada do colo dela, que ela finge que a menina é filha dela para salvá-la, eles percebem que ela não é filha e ela é morta a queima-roupa, é uma cena mas ela não é uma criança. Para aquelas pessoas que a matam, inclusive você vê
o fuzil, né? Não sei se é um fuzil, mas tem uma santa colada no fuzil, né? Tem o crucifixo. Ela não é uma criança, porque ela está num outro lugar, né? Ela está nesse lugar da vida nua, do estrangeiro, desse outro que pode ser eliminado. Quando a gente precisa eliminar o outro, né? A gente entra nesse lugar da barbárie e aí que tudo se desenrola, né? Aí tudo se perde a partir daí, né? E é muito interessante como essa personagem ela vai marcando que ela tem esse salvo-conduto, que no caso é o cristianismo. Ela fala, eu sou cristã, eu posso sair, e todo mundo é queimado. Só que ela não sai, vamos dizer, sem ser queimada de alguma forma também, porque daí ela sai com aquele olhar do filho quando raspam o cabelo, que é um olhar agora, eu vou me vingar. O opressor, ele também não sai sem a sua cota de perda e de violência, né? Tem uma questão fundamental nesse jogo, né? Porque o filme é falado em francês, que é a questão da carta, né? Que para o Lacan é muito importante, porque a carta é a lettre, que também é a palavra, e que também é o l'être, que é o ser. Tem algo que essas cartas vão tentando dar conta da experiência, da pura intensidade do trauma. Tanto que ela, quando ela se depara com o filho procurado naquelas 3 marcas, que eu acho que a Eva vai poder trazer toda a questão, né, do Édipo, do pé furado, enfim, eu acho que isso a gente vai poder aproveitar aqui. Quando ela se depara com o filho tão esperado e percebe que o filho é esse 1 mais 1 é igual a 1, esse impossível, essa conta que não fecha, isso que é da pura intensidade, que para nós é uma coisa assim que a gente fica arrasado assistindo esse filme, né? É uma coisa estratosférica, porque ele cria uma situação tão insólita que só pode vir o silêncio a partir daí, né? A partir daí não tem mais o que fazer, porque não tem como usar o nome, não tem como usar a palavra que já é de uma precariedade total para nós, né? A palavra é o que temos e, no entanto, ela nunca dá conta da nossa experiência, mas é o que temos, né? A gente não pode desistir de tentar nomear, que é isso que o Villeneuve faz aqui. Ele tenta, através da arte, pegar esse horror e transformar em algo que nós possamos pensar sobre, que não seja só da ordem do impacto, né? Então, o filme vai todo o tempo tentando, através dessas cartas, dessas palavras, e dessa busca de quem somos, no caso aqui, porque eu acho que o filme remete a todos nós, tentando dar conta da experiência que é pura intensidade, que no caso aqui, quando ela se depara com a origem dos filhos e com o destino do filho, e o destino dela também, porque ela vai fazendo um percurso para encontrar esse filho, ela vai fazendo um percurso igual ao do filho. Ela também vai se tornando, vamos dizer, uma terrorista de uma certa forma, né? Mas a carta sempre chega, né? Como dizia o Lacan, sempre chega. Então, e é muito lindo, né? Porque ela vai dizer: só então é que a minha lápide pode ter meu nome onde bata um sol. Quer dizer, só então que ela pode se reconhecer como um sujeito no espaço público, porque ela também vai se perdendo nesse lugar do homo sacer, né? E aí não é pouca coisa. Na peça de teatro isso não fica tão forte, né? Ou talvez é uma questão na peça, mas aqui há o papel do notário, né? E eu acho que conversa, eu queria saber a opinião de vocês, eu acho que conversa muito com o papel do psicanalista. Porque ele é o cara que acompanha, sem arredar pé, cada passo do que está se passando, mas ele não tem a menor ideia do que está se passando. Ele não sabe a priori a verdade do sujeito. A gente não sabe a priori a verdade do sujeito, mas a gente sabe por onde ir buscá-la. E que nunca vai ser uma verdade toda, vai ser sempre uma verdade parcial. Quando essas crianças vão atrás dessa mãe, parece que elas vão fazendo a via crucis, né? Elas vão fazendo todos os... Mas não é igual, porque se passaram 20 anos, 30 anos, porque já é outra história, porque elas são outras pessoas, não tem como elas viverem o que a mãe viveu. Elas também vão contar uma versão, uma ficção em cima dessa ficção da mãe.
A gente nunca chega nessa verdade absoluta, né? E eu acho que quando ele tem é claro que isso é uma busca que ele faz de uma ferramenta dramática no livro, no filme, na peça, que é o silêncio dela. Mas a gente sabe como os refugiados, os imigrantes que chegam em condições de muita precariedade, eles ficam em silêncio, né? Tem uma impossibilidade de nomear a experiência, porque são experiências dessa ordem, né? Então, são estupros em série, bebês que são ou levados com a mãe ou deixados em algum lugar, a morte da família toda na frente uns dos outros. Quer dizer, como dar nome a isso? E o primeiro trabalho que é feito é justamente no sentido de deixar esse silêncio criar um espaço, né, para que palavras surjam, seja uma música, seja um som, né? A mulher que canta, ela vai tentando costurar o inominável aí com esse cantar, né? A gente faz isso também, né? Quando a gente trabalha com situações muito dramáticas, né? O meu doutorado foi sobre uma adolescente que teve o bebê no banheiro do hospital e deixou no lixo e saiu. E depois ela cria muito bem essa filha hoje, tem todas as peripécias para chegar nisso. E chegou a hora da gente conversar sobre isso com a menina, sobre o nascimento, né? E se a gente não acreditar que as palavras podem fazer essa borda e essa costura e botar o sujeito dentro da história dele, e que a história dele pode ser alçada à categoria de digno, então a gente não pode ser psicanalista, tem que fazer outra coisa na vida, né? Então, tem histórias muito terríveis, tem histórias de pessoas que chegam grávidas do próprio pai, ou grávidas de um vizinho que elas continuam convivendo, que atacou, né? E como ficam esses sujeitos? Será que eles estão condenados? Porque a sensação que a gente tem aqui é de que existe o risco da condenação absoluta desses sujeitos, porque imagina, 1 mais 1 deu 1 no final, não tem saída. E o que ele vai mostrando o tempo todo, de uma forma radical, é que tem saída. E a saída é a carta, a saída é a letra, a saída é a possibilidade de usar a linguagem a nosso favor, que é o que a gente faz hoje aqui, né? Tentando costurar essa experiência, porque no filme, esse filme tem um caráter de experiência traumática, né? De uma tamanha intensidade que a gente sai mudo, né? E leva um tempo para costurar isso daí, né? E aí, outra questão, que vai ser a última coisa que eu vou falar, Luciana, nem estou vendo o tempo, mas, enfim, é como aparece a violência aqui. Tem 2 estratégias no filme. Uma estratégia de sobrevivência é a violência, né? Então, ela fala, agora eu vou me vingar. Ele faz aquele olhar e ele vira o atirador mais sanguinário, o torturador mais eficiente, buscando a mãe, né? Buscando sobreviver à violência. E a outra estratégia são as cartas, né? Para que, no final, o sujeito possa se haver com a história dele e a história dele possa ser nomeada, porque, se ela pode ser nomeada, ela pode entrar no laço social. Entrando no laço social, voltamos a ser humanos. Saímos da vida nua, como diz a Agamben, né? Então, bom, era isso que eu queria pontuar do filme, para a gente começar a conversar. Obrigada, Vera. Agora eu. Boa noite. Tá bom? Não tá. Não. Bom, agora sim. Boa noite. Bom, primeiro, obrigada, Luciana, tão amável, né, pelo convite. E é um prazer estar aqui com você também. Eu preparei mais ou menos o que eu gostaria de falar, porque fica mais organizado, eu vou acompanhar aqui, tá? Essa peça foi escrita por um libanês, mas o diretor decidiu não identificar como sendo exatamente o Líbano o que se passa no filme. Tanto que as cidades que são citadas não existem. Vocês colocarem lá na internet, vocês vão ver, por exemplo, que Daresh é uma cidade que faz parte de uma Aventuras de Corwin, que é uma saga, não sei das quantas, que nem existe aqui no Brasil. Então, mas sugere que é o Oriente Médio, né? A primeira vez que eu assisti esse filme, eu pensei, nossa, esse não é um filme para menores de idade. Depois eu pensei que todos somos menores de idade, né? Diante não só da trama do filme, como
do ambiente em que ele se passa, né? Que ele transita entre o dramático e o trágico, e entre uma situação de guerra e situação de paz. Na situação de guerra as coisas acontecem, na de paz as coisas podem ser descobertas, né? Guerra, a gente sabe que existe, né, desde que o homem é homem, é fruto, é parte da história da humanidade, escrita, reescrita com as mesmas tintas desde sempre. Existem, assim, muitas teorias a respeito das razões da guerra. Eu não vou citar, mas tem uma que eu acho interessante, que é os paleoantropólogos consideram que houve uma época no passado, antigo, perdido no tempo, em que o homem precisou aprender a deixar de ser presa para tornar-se predador. Porque ele era caçado por animais mais fortes e, consequentemente, ele precisou também aprender a caçar em grupo. Porque sozinho ele não tinha chance contra os animais mais fortes do que ele, né? E grupo, a gente sabe que une os indivíduos, sobretudo quando há um objetivo consciente comum. Um objetivo consciente. Quem não está incluído no grupo torna-se uma ameaça potencial. O estranho ao grupo é sempre perigoso porque ele tende a desestabilizar a ordem grupal. Então, essa corrente diz que daí a fazer do seu semelhante, né? O homem que passa a caçar animais, a fazer do seu semelhante uma presa, né? Tornar-se predador, teria sido um passo razoavelmente fácil. E as guerras seriam, então, a expressão maior desse passo, tão antigo quanto atual, né? Nós podemos também pensar que nós somos de uma espécie naturalmente insensata, né? Capaz de destruir aquilo de que mais necessita para viver, sobreviver, se desenvolver, que é a companhia do outro e diferente. Que isso nunca deveria ser um problema, porque nós não somos iguais, né? O problema que nós temos é conviver com aquilo que é diferente, tendo, evidentemente, uma base igual, que é incontestável, né? Porque as diferenças que se tornam motivos de guerra são sempre as aparentes, não? Suponho. E a representação desse aspecto no filme faz a gente chegar a uma conclusão um pouco elogiosa de que o maior predador do homem é o homem mesmo. O massacre do ônibus representa bem isso. E essa cena no filme é agravada pelo conflito religioso, que não é o conflito da personagem, né? Da Nawal Marwan. Ela não tem um conflito religioso. É o fanatismo, em nome do qual se cometem aí tantas atrocidades. No fundo, há uma completa perversão dos motivos fundantes de uma religião. Porque ser cristão, muçulmano, católico ou protestante ou o que seja, na verdade, servem apenas como bandeiras para ocultar ou disfarçar intenções ou aspectos das relações humanas que têm muito menos a ver com religião do que se costuma alardear. Eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade também, né? Também não é novidade o fato de que quem mais sofre nessas situações de guerra são aqueles que não têm voz, ou seja, aqueles que menos têm ou não têm qualquer influência nas decisões, né? Pessoas que apenas gostariam de continuar suas vidas. E não são apenas as mulheres, os velhos e as crianças, como se costuma dizer. Até o soldado que mata na guerra sofre, porque se ele não morre, ele fica destruído moralmente, né? E o sofrimento resultante da guerra foi sempre retratado em diferentes formas de expressão artística, né? Como a literatura, o cinema, a pintura, a música, né? Shostakovich tem, por exemplo, algumas sinfonias que retratam situações de guerra, e, em especial, desde a antiguidade, o teatro. E aí, uma das mais notáveis peças do Eurípides, no século V a.C., que é As Troianas, eu acho que é a peça mais dolorosa de todas as que eu vi, a mais triste. Ela continua sendo reapresentada hoje porque ela é muito atual. Ela foi levada, por exemplo, a palco por ocasião da Guerra do Vietnã, pelo Sartre. Ela foi reapresentada na época da Guerra dos Balcãs e em outras circunstâncias também.
O Denis Villeneuve, que é o diretor, comentou que o filme retrata o equivalente a uma tragédia grega. Só que, a rigor, né, o drama dos personagens trágicos tem sempre repercussão na comunidade mais ampla. O drama representado na tragédia afeta a todos. Aqui no filme, há o retrato de um drama que se circunscreve ao grupo familiar, bem inserido num contexto, mas esse drama não influencia o contexto. Mas ele é recheado com elementos trágicos típicos da tragédia grega antiga. E aí o Édipo Rei é um bom modelo. E aí, por favor, esqueçam aquela parte mais grosseira da história do Édipo, que é matar o pai e casar com a mãe, né? Isso aí é o centro, né? Na verdade, a peça Édipo Rei, que, na minha opinião, é leitura básica para todos nós, né? Do Sófocles, ela é reconhecida em geral, isso não sou eu que estou dizendo, por aí, né? Como a peça mais que perfeita, jamais escrita, em vários sentidos, sobretudo no que diz respeito à busca de uma verdade oculta. Só que, diferente da peça, como você citou, o espectador do filme não sabe o desfecho da trama. Na peça se sabe. Em ambos, há um processo de investigação que começa numa situação de paz. E toda a investigação faz um movimento retrospectivo e atualizador. Né? Isso também constitui o processo analítico, ainda que não só. No filme, esse movimento se dá pelo uso do recurso cinematográfico do flashback, que eu achei muito bom. Eu não entendo nada de técnica de cinema, mas eu achei que isso foi muito bem feito nesse filme. E qual que é o mote do drama? A mãe, os filhos e o pai se desconhecem. Nenhum sabe, de fato, quem é o outro. E começa, né, no instante em que a mãe adquire posse do conhecimento, ou ela fica sabendo e fica completamente devastada por aquilo que ela percebe. Ela se paralisa num ponto a partir do qual parece não haver um movimento possível. Ela não pode avançar e não pode retroceder. Quando chegou nesse ponto, na peça, o Édipo cegou-se. Ela emudeceu. Isso eu achei muito interessante, porque é um choque moral que provoca a paralisia de um recurso sensorial. Dá para conversar sobre isso, né? Ambos se deparam com uma luz excessiva e não suportam. Só depois que já se saiu da caverna, como diz o Platão, não há mais como não ver o que já se viu. Ele sobreviveu, o Édipo. Ela não. Só que antes de morrer, ela deixa um legado que vai apresentar esse mesmo conhecimento aos filhos, mas de uma forma que seja gradativa, para que eles não fiquem destruídos e possam assimilá-lo. Ela fez, portanto, um ato de amor. Ela deixou cartas aos filhos, aos 3. A primeira carta tem uma função oracular. O oráculo é sempre enigmático. Como diz um fragmento do Heráclito, o oráculo não revela nem oculta, ele aponta. Cabe ao interessado começar a desvendar a que ele se refere. A partir daí é que começa o processo investigativo. Primeiro Jeanne e depois Simon, cada qual com sua tarefa, que nós acompanhamos. Eu vou passar rapidamente, todos acabamos de ver o filme, ou rever. A Jeanne sai em busca do pai e ela descobre que a mãe ocultava uma experiência terrível. Ela percebe, naquela mulher que despertava sentimentos ambivalentes e mágoas, sobretudo no Simon, uma mãe que ela nunca vira, prisão, estupro e um irmão, ela supõe. E aí o Simon se dispõe a fazer a parte que lhe cabe, porque ela não suporta mais sozinha, e ele vai em busca do irmão. No caminho, existem alguns elementos trágicos, que são personagens secundários. Na peça existe, aqui também existe, personagens que a gente quase que esquece, mas que são decisivos. Por exemplo, a enfermeira,
que salva a vida dos gêmeos, equivale ao mensageiro que salva Édipo, levando Édipo embora de Tebas, né? Ou o Senhor da Guerra, com aquele ator fantástico, né? Tem uma cena só, é o que basta, né? Que dá a Simão o fator que faltava para ele fazer a soma final. E que é equivalente também, na peça, ao pastor, que dá a Édipo a informação definitiva que o leva a ver a sua realidade. Um pastor que sabia quem ele era, que estava escondido lá, estava escondido. Esse personagem, o Senhor da Guerra, como esse pastor também, evidente que encarna algo que nunca morre, né? Mesmo silenciosa por décadas, milênios, séculos, pelo tempo que for, mesmo que nunca venha à tona, nunca fique às claras, existe algo que nunca morre e que determina o rumo das coisas. E eu acho que todos sabemos o que é a verdade, né? Aí nós temos aquele tremendo momento, né, em que os gêmeos resolvem a equação de suas vidas. 1 mais 1 é igual a 1? Pergunta o Simon a Jeanne, professora de matemática, que se dá conta de que a matemática nem sempre é exata. Então, vocês vejam, né? É um imbróglio, porque ao descobrirem o irmão e o pai, ambos descobrem a mãe e irmã, de quem são filhos e irmãos. E então podem apresentá-la ao pai, filho e irmão, e apresentar a si mesmos também. A Naual percebeu isso quando ela se deparou com o calcanhar de Aquiles, ou de Édipo, o dele, o dela. Pois é nesse momento que ela se vê como sendo mãe e mulher estuprada pelo primeiro filho e mãe e irmã dos gêmeos, né? Esse calcanhar é um fator de reconhecimento, né? 3 pontinhos. 1 mais 1 igual a 1 para todos. Será também para o primeiro filho, pai e irmão dos irmãos, filho estuprador da mãe. Ufa, né? E um último ponto, que são coisas que o filme me inspirou, né? Eu fui cortando um monte de coisa porque o tempo é curtinho e também para a gente poder conversar, né? Um último ponto que eu gostaria de destacar, que tem relação direta com o tema da sequência dos filmes desse mês, que é o poder, e que aparece desde o início na família da Naual Marwan. O ambiente familiar, né? Os irmãos, a cultura do lugar, mesmo a avó amorosa, todos submetem a moça que ousou ultrapassar uma linha proibida. Como Romeu e Julieta, ela amou alguém absolutamente inaceitável, né? E o preço foi alto, ela perdeu quase tudo. Mas existe algo que ela não perdeu e que será seu grande sustento, que é a sua força interior. Aí tem aquela sequência da história da Naual, na qual o lado transgressor do caráter do chamado instituído, né, se realiza na luta social em que ela entra, até o momento que percebe que aquela luta é inglória, vai fazer sua luta individual, vai em busca do filho, encontra aquilo que nós vemos que ela encontra, né, escombros, impotência, dor, abandono, morte, e ela faz um movimento de olho por olho, dente por dente, volta à luta política, comete aquele assassinato e vai na cadeia. E aí nós encontramos a mulher que canta. Essa talvez seja a situação em que fica mais clara uma distinção, que eu acho fundamental, entre poder e força. Ela não é poderosa. O estuprador e todos os carcereiros têm e exercem poder sobre Naual, mesclado certamente com sentimentos não confessados de admiração. Porque, por mais que eles a oprimam, ela se revela mais forte. Ela é violentada, torturada, maltratada de tudo quanto é modo, mas eles não quebram sua espinha. Ela não se dobra, como disse aquele guarda, né, para a filha. Ela não implora e nem chora, ela canta. Isso eu achei é um achado, né? Porque eu não sei se quem canta seus males espanta, né? Com certeza. Mas é inegável que ela se manteve firme, né? Poder e força podem coexistir no mesmo indivíduo ou no mesmo grupo, mas não necessariamente. Muitas vezes, o forte é o menos poderoso. O forte não se abate, o poderoso, quando cai, chora de desespero. Eu não queria ser interferida por isso, né? Mas é quase automático lembrar políticos
que choram quando são apanhados na boca da botija e engolidos pela papuda, né? Aqui no nosso país. O mau uso do poder tende a ser destrutivo. Se o indivíduo esquece que aquele lugar de mando lhe foi emprestado, é temporário, e lhe aumenta a responsabilidade, como disse o James Baldwin no último filme que passou aqui, que é um socio-negro fantástico, né? Se ele esquece isso, ele faz como um político recentemente disse aqui no Brasil: diante de tanto poder e de tanto dinheiro, eu perdi a cabeça e exagerei um pouco. Com isso, ele levou à bancarrota um dos estados mais bonitos do país, né? Na história do Brasil de poucas décadas atrás, nós sabemos também de muitos fortes que não sucumbiram à opressão dos poderosos na época da ditadura, e alguns, talvez na memória de colegas mais velhos, como eu, aqui presentes, que sabem que, para não dizer que não falei de flores, alguns não conseguiram. Se alguém não sabe do que eu falei, procura no YouTube para não dizer que não falei de flores, né? É que eu não quero citar nomes, né? Está vivo ainda. Então, não é poderosa, mas é forte. Ela reconstrói sua vida até, então, o momento em que ela vê o calcanhar e tudo se precipita, né? No fim, cartas de novo, cartas de amor. Todas as cartas dela são declarações de amor desde a primeira. Ela é uma personagem notável, né? Assim, e que a atriz encontrou a personagem. Aliás, todos eles encontraram os personagens, né? Porque ela conseguiu preservar o amor aos filhos do estupro, ao filho que estupra, ao pai do primeiro filho, ao pai dos últimos filhos, e com isso também conseguiu preservar o amor de si mesma. E transmite isso nas cartas. Então, Simão e Jeanne, com a alma lavada, né, bem representado naquela cena anterior da piscina, né, podem encontrar o pai, irmão, filho e entregar as duas cartas de amor para ele. Então, o filme começa e termina com a imagem daquele que talvez seja a grande, quem sabe a maior vítima de toda essa história, né? Mihad Mei, Abu Tarek, filho, pai e irmão. Eu achei pungente a cena final, né? Em que ele aparece encurvado e abúlico lá diante do túmulo da agora mãe, reencontrada e perdida de novo no mesmo instante, numa imagem que desperta, acima de tudo, compaixão, né? E faz pensar que nós somos capazes de compaixão, somos necessitados de compaixão, e talvez esse seja um fator que tenha contribuído para a espécie humana sobreviver até hoje, né? Eu não queria deixar de observar também a trilha sonora, né, que inclui uma canção do Radiohead, You and Whose Army, Você e o Exército de Quem, é o título, né, dessa canção, e essa comovente música do Grégoire Hetzel, da qual, infelizmente, eu não achei a tradução. Eu sei que o título se refere a passado, presente, altos e baixos, algo assim, eu não entendo alemão. Bom, eu teria outras coisas para dizer, mas acho que está bom assim. Muito obrigada a vocês por me ouvir, tá? Nós que agradecemos vocês. Está aberto ao público. Vou pedir para que vocês sejam breves. A gente tem uma meia hora ainda para continuar conversando. Depois a gente tem que sair, que a Cinemateca fecha as portas às 10h30 da noite. Se fosse às 10. Deixa eu só falar mais uma coisinha também. Aquela prisão em que ela fica, aquelas celas, não é uma coisa tão distante no tempo, não, viu? Se vocês forem para Roma, no centro de Roma, na Rua Tasso, né? Na Via Tasso, tem uma prisão onde os nazifascistas torturavam os resistentes. As celas são iguaizinhas. É arrepiante, dá para visitar. Belo programa, né? Boa noite. Eu acho que uma das... Levanta a mão. Fala seu nome, por favor. Boa noite, Marília. Eu acho que um dos momentos mais dramáticos que um ser humano pode passar é perder o filho, ou abandonar, seja que razão for. Eu queria que vocês comentassem isso, assim, a questão, como que isso se inscreve no psiquismo da pessoa, porque eu acho que esse filme, de alguma forma, ele fala de uma busca, né? Uma busca
incessante pela resgatar esse filho perdido. Promessa, né? Pode ir falando um pouquinho? Pode falar. Eu já trabalhei um pouco isso num texto que eu chamo essa perda de filho de um luto insólito. Porque, claro que todo luto tem um processo de elaboração, mas tem algo na perda do filho que é um tanto irreparável. Não que seja uma dor maior ou menor do que as outras, porque é impossível a gente comparar o sofrimento humano, né? Mas tem algo de perda de si que tem no filho e também algo de uma responsabilização onipotente que a gente tem em relação aos filhos, que está colocado desde saída, que torna esse luto um tanto complicado. Tem a questão do reconhecimento social, tem uma série de questões aí na perda de filho que podem dificultar. Porque, socialmente, muitas vezes as pessoas acham que os filhos são substituíveis, né? Você perdeu um, mas você tem outro. Às vezes, a pessoa mais bem-intencionada do mundo fala essa frase, assim, você perdeu um, mas você ainda tem 3, ou você pode ter outro filho, que são formas de uma dificuldade de sustentar a angústia que traz essa ideia. Mas tem algo de... Ela não teve contato nenhum com o filho, mas o filho tinha uma marca de si mesma, né? E da marca desse amor e desse outro que ela perde. Então... tem algo irreparável nessa perda. Embora eu ache que o filme não seja exatamente essa é uma questão tão clínica, assim. Eu acho que ele tem algo sobre que descendência é possível ter numa situação dessa, né? Que geração pode advir da barbárie, né? Quem que vem depois da barbárie, né? Porque é uma questão transgeracional, né? De transmissão. Como é que o país continua se organizando depois da guerra fratricida, né? Então tem uma que a gente vive também, mas enfim. Bom, isso só para começar a pensar essa questão, né? Eu queria só retomar uma coisa que você falou que foi muito legal. O Édipo, ele se cega, né? Porque não é o fato de não saber que justifica o não saber. Ela também se coloca na posição de alguém que não é, mesmo Nihá, né? Ela joga a carta da revelação no final para ele e fala: agora você vai ficar mudo, agora você vai se calar. De algum jeito os dois têm que se responsabilizar pelo que eles fizeram, tanto ela matando, né? Não tem jeito assim. Não é, eles são vítimas e são algozes e têm que se responsabilizar pela escolha violenta que ambos fizeram, né? Então, achei muito interessante você trazer essa questão. A gente sempre fala parcialmente das coisas, né? Não, mas quando você fala no Édipo que se cega, eu acho que você está remetendo a isso. Bom, ele se cega, mesmo que ele fosse vítima da circunstância, né? Quer falar? Boa noite. Aonde? Aqui. Meu nome é Vitório Alves e eu queria... Não é uma pergunta, mais uma observação que eu queria que vocês discorressem um pouco sobre ela. Desde o começo do filme, desde o princípio, nota-se que há um conflito entre o irmão, o Simon, e a Jane. A Jane busca a verdade, assim, com toda a vontade, e o Simon quer negá-la, né? Quer negligenciar e quer seguir a vida dele a partir desse lugar de desconhecimento. E eu queria saber em que medida a verdade, depois de descoberta e de esclarecida, ela é redentora e... Ela é o quê? Redentora. E que parte que ela vinga e que ela justifica e que ela serve como um ponto de partida para uma vida melhor e até que ponto ela é o absurdo, aquilo que, como você mencionou na sua fala, joga a luz a uma realidade assim atroz que como Camus diria, pode causar suicídio, assim, a pessoa não consegue lidar com essa verdade. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e jogassem uma luz nessa observação. Jogar uma luz complicada, hein? Quer falar, Vera? Eu falo. Olha, eu acho que sempre essas experiências passam por uma condição individual. Há pessoas que absorvem melhor e têm, por razões que às vezes a gente nem consegue identificar, uma capacidade de elaboração
e de convivência com a dor que aquela experiência provoca, de tal forma que elas mantêm aquilo vivo dentro de si e conseguem continuar a dar conta de continuar a viver, né? Eu acho que passa por aí, por uma questão mais individual. Você fez me lembrar também uma coisa ligada ao Édipo. Desculpa aí, mas enfim, é um modelo que tem tanta coisa, né? O Sófocles escreveu o Édipo Rei quando ele tinha 65 anos. O final da peça é terrível. O Édipo se cega, exilado, é aquela punição, aquele sofrimento, aquela dor, né? Ele não pode mais ver a realidade externa porque ele está vendo uma realidade interna insuportável. Quando Sófocles tinha 90 anos, ele escreve uma última peça que se chama Édipo em Colono. Colono é a cidade satélite onde o Sófocles nasceu. E ele coloca esse personagem na cidade dele, Sófocles, fazendo um resgate de toda a experiência dele e se reposicionando em direção a si mesmo, se perdoando e aceitando que, na verdade, ele fez muitas coisas, mas ele também esteve à mercê de vários eventos que ele não tinha controle. Bom, o Sófocles precisou dos 65 até os 90 para fazer isso, né? Porque provavelmente também é muito dele esse personagem, né? Mas eu acho que são modelos que ajudam a gente a pensar a experiência humana. Na clínica a gente acompanha como, de fato, há pessoas que nunca elaboram o luto. Elas mantêm aquilo como sendo a carga que vão carregar e determina a vida deles em função de não aceitar que a vida não é como se quer que ela seja. A vida vem, né? Existem pessoas que elaboram um pouco melhor, mas eu acho que a marca sempre fica. É como uma cicatriz, né? Por mais que cure aquilo, tem uma marca. Nunca é mais a mesma coisa. Né? Bom. Eu gosto especialmente desse assunto, né? Eu acho que a verdade, bom, ela é sempre, não toda, né? Ela é sempre uma... Mas tem uma questão ética, né? O notário, ele leva eles até lá, mas não dá para... É uma travessia que cada um vai ter que fazer. Cada um vai ter que fazer alguma coisa com isso. O Simão não é obrigado a ir até o final. Ele vai, embora ele seja muito chamado nesse lugar, né? Ele vai. Tem um gesto ali que é dele. Então, na análise também, o sujeito tem que decidir o que ele faz com aquilo que ele descobre de si. O analista não resolve por ele, senão não seria um analista, né? Eu me pergunto o tempo todo, por que esses dois? Eu até achei que talvez a gente pudesse pensar um pouquinho por quê, né? O Simão e a Jane, por que dois personagens? Eu não sei, mas eles fazem uma dupla interessante porque parece muito uma divisão interna nossa de um querer saber e de um nada querer saber. E ela fala, que adianta não me falar? Que adianta eu não saber se eu já sofro disso? Que é o que os pacientes trazem para a gente. Mas eu já sofro, o sintoma já diz dessa verdade o que eu não quero ouvir. Deixa eu ouvir essa verdade e decidir o que eu faço. Até um sintoma, se eu quiser. Né? E aí, sim, tem gente que fica gozando no sintoma o resto da vida, porque também se trata de poder cortar esse gozo, né? Desse, oh, meu Deus, oh, minha vida, oh, o que eu fiz. Bom, fez, todos fazemos. A gente vai ter que dar um destino para isso que não seja só o chicotinho. Ou, se você quiser dar esse destino chicotinho, também entra a questão ética, que o analista não vai decidir. Mas eu acho que o teu tema é bem importante, né? Só mais uma observação. Mais rapidinho sobre o Simão, que sugere que ele é muito mais ressentido com a mãe. Isso, o filme não explica, né? Não explica isso, alguma coisa, mas dá a entender que a mãe era uma mãe que não era muito próxima. Isso marca, né? Bom, na peça é bem claro. A peça isso é mais claro? Na peça ele fala, ela nunca cantava para eles, ela nunca pegava no colo, tanto que ela fala, agora eu vou poder pegar. Isso falta no filme. Vai se cantar. Deu? Sou Miriam Tawil, gostei demais das observações das duas. Uma coisa que eu notei, que o professor dela falou assim, ela estava lá fazendo uma grande tese matemática, ela era muito, muito boa no que ela fazia, mas ele falou para ela assim, enquanto você não for resolver essa questão familiar, você não vai ter cabeça para pensar a matemática. Eu achei isso tão legal que ele falou, vai resolver a sua pesquisa pessoal, que aí você vai poder fazer uma pesquisa aqui para nós. Enquanto isso está pendente, você não vai dar tudo aqui para você. Então, mostrando o quanto um problema, como ela tinha,
podia tirar tanto a energia dela que nada disso ia dar certo. Eu imaginei, né, que ele deu essa liberdade. Você tocou no assunto de férias para ela resolver. Por isso que ela podia viajar, tirar essa licença, a licença, né, dela. Isso foi só uma coisa que eu notei no filme. A segunda, o filho que ela teve na prisão foi ser um terrorista, depois de procurar a mãe muito tempo. Né? Não, é o primeiro filho. Desculpa, o filho do amor, depois de muito procurá-la, muito procurá-la, desistiu de procurá-la, porque não achava nunca, então ele foi ser um terrorista. E o filho, os dois que ela teve do estupro, que foi desse filho, né, acabaram sendo filhos de amor, vamos dizer assim, né, de alguma forma, sem ela ter feito um ato de amor para tê-los. E o outro, quer dizer, como é tão complexa essa situação, né? Que a questão que é parido, vamos dizer assim, e concebido, pode dar em situações completamente inusitadas, né? Isso, para mim, foi uma coisa assim chocante, bonita. E a enfermeira que criou, quer dizer, tendo um substituto, ok, como o notário ficou um pai para essas crianças sem pai durante muito tempo. Ele falou, ela era minha escrevente, mas ela era muito mais do que isso, ela era parte da minha família. Então, ela também... E a última coisa, quando ela cantava na prisão, eu não sei, Luciana, se você fala o mínimo de árabe, mas name, não é dormir, não é nana. Eu só aprendi na minha família palavrões. E falar sartém, que é saúde, quando tem comida e gente gorda. Não. Eu aprendi essa palavra, que eu também sou de origem árabe, e name, bidek name, é dormir. E ela falava name o tempo todo, lembra? Era sempre a mesma música. E na minha fantasia... Canção de niná. Então, se ela cantava canção de niná, assim, ela estava sempre ela estava tentando se afastar do terror, né? Se manter o menos aterrorizada possível. Tentando se ninar e se maternar naquela situação horrível. É só isso. Você ia falar? Eu falo muito, você tem que... Eu corto? Não, assim, porque... O filme é tão lindo que, quando as pessoas trazem questões, a cabeça da gente... Mas só uma questão. Os problemas de aprendizagem estão muito ligados. A gente tem muitos sintomas como problemas de aprendizagem em crianças que têm questões que elas não podem saber. Por exemplo, que seria uma adoção escondida. Então, a criança não pode saber, não pode aprender a ler e escrever. Tem uma relação interessante aí com essa questão de não poder... Você não vai poder pensar nada enquanto você não souber quem você é. Eu acho que tem um tema interessante. E agora você me deixou muito animada, porque nessa questão entre o amor que ela tinha pelos filhos e o resultado, né? Um filho torturador e filhos, enfim... E a Piero Lanier, ela vai dizer, os filhos herdam o lugar dos pais no tecido social. E, no caso, por mais que ela amasse os filhos... Esse filho é o filho proscrito socialmente. Então, por mais que ela amasse esse filho, ele, no espaço público, ele é o lixo da história, porque ele é filho de uma mulher cristã com um homem muçulmano. Então, não tem lugar para esse cara no mundo, como não tem para as crianças negras de periferia, pobres no Brasil, e para as mulheres, enfim. Então, não tem um lugar legal para esse cara. Esses dois meninos, embora tenham nascido, esse casal, né, nessa situação, eles têm um lugar, estão no Canadá, eles têm um mundo de pertencimento, né? Eles têm nome, sobrenome. É interessante esse jogo. Eu não tinha pensado, mas me interessa isso daí. Eu queria falar uma coisa. Não, vai, pode falar, depois eu falo. Meu nome é Nelson, estou ainda recuperando o fôlego. Eu fiz duas associações com dois filmes impactantes. Um deles, do Kurustik, acho que não sei se falei certo, que é O Porão, um estado de guerra contínuo, e o outro da Lavoura Arcaica. Outro o quê? Lavoura Arcaica. Onde me pergunto se a paz, então, é exceção. A paz? A paz é exceção. É uma exceção. É isso? É isso. A paz é uma exceção. Porque nesses dois filmes, no Porão, o Underground, ele mantém uma família no porão, dizendo que a guerra não acabou. E começa com as suas armas, a família continua acreditando que a guerra não acabou e viram traficantes de armas.
lavoura arcaica é um ódio sem fim. Então, pensando nesse tecido social, a paz é uma exceção. Posso falar uma coisa? Que por sinal, eu antes de te dar a palavra, eu tinha pensado nisso. Na trilogia de Orestes, não quero aqui falar mais dos gregos, né? Mas na trilogia de Orestes, a trilogia é uma história de vários crimes. Então, você primeiro sabe que o Agamenon matou a filha dele, a Eugênia, Efigênia, no meio tentando bons ventos para chegar em Troia. Quando ele volta, Clitemnestra, a esposa dele, assassina ele junto com o amante. Mas você vai conhecendo melhor a história, você vai investigando a história. E o amante da Clitemnestra, primeiro ela teve a filha dela assassinada no meio do caminho, ela não achou muita graça. Depois o amante dela tinha tido os filhos, não os filhos, o que seria os pais dele devorados por uma geração anterior do Agamenon. Então, era uma história transgeracional, de muita violência, de muito terror, e que acabava naquele terror. Mas a história não para aí. Quando Orestes, que é o filho, sabe que a mãe assassinou o pai, ele assassina a mãe, como vingança, não é? E aí Orestes, chama a trilogia de Orestes, Orestes vai ser perseguido pelas Eríneas, vão atormentar ele sem parar, mas Minerva, daí que vem o voto de Minerva, ela tinha piedade pela história dele, ela achava ele muito mais uma vítima, obrigado a honrar a família, do que um algoz. Então, eles fazem ali uma votação, os velhos na Grécia que faziam o papel de juízes, e fica 6-6. E aí Minerva desce do Olimpo e ela dá, por isso que é o voto de Minerva, ela que vai fazer o desempate e ela é a deusa da justiça. Então, eu estou falando isso porque nessas situações só a justiça pode fazer a reparação. Né? Só a justiça pode terminar com a guerra constante. Se não houver justiça, e é a justiça para cada um de nós, pessoal, mas também a justiça é sempre social. E a gente sempre espera ser visto pela justiça da mesma forma, né? Freud falava, é muito importante que a gente, para a justiça, sejamos todos iguais, não é? Então, eu acho que a justiça pode terminar com o terror. Mas a gente vê como é difícil um Estado de Direito, como é difícil manter a justiça. E a guerra é a quebra disso, né? Na guerra é o mais forte ou o mais poderoso, como disse, para fazer essa ótima distinção que a Eva trouxe. Mas acho que eu me estendi demais. Parece que houve um século apenas em que não havia guerra no mundo ocidental, antes da Primeira Cruzada. Houve um século que não. Aí começaram as cruzadas e aí não se parou mais. Né? Isso está um pouco representado quando o notário fala, bom, se já existissem notários, eu dividisse o que é de cada um e pusesse o nome, talvez nessa terra fosse que nem o Canadá, né? Quer dizer, tem um jogo um pouco, né? Mas sim, e eu acho que a gente não pode esquecer da Comissão da Verdade, né? Sim, que não chega às suas vias de fato, e a gente está vendo o resultado disso, do que retorna dessa justiça que não é feita, como ela retorna com o nosso atual fundamentalismo partidário, né? Só uma coisa da matemática, vocês viram que quando ela vai dar uma aula, ela fala sobre a conjectura de Siracusa. Porque o filme tem muitos detalhes, se a gente pegar cada um dá para ir longe. A conjectura de Siracusa não é um teorema ainda, porque não foi comprovado, né? Teria que fazer com todos os números aquilo que ela propõe. Há uma soma que é feita, uma divisão, aliás, uma divisão de números pares e de números ímpares, feita de tal modo que o resultado sempre dá 1. Qualquer número par vai dividindo sucessivamente. Quando é um número ímpar, soma-se mais um a esse número ímpar, divide, dá um número par, e vai o resultado. Só que, na matemática, você tem que colocar isso numa fórmula, né? Porque senão você tem que pegar todos os números que existem para fazer, não vai dar muito certo, né?
E no fim só que ela é uma conta em que se divide. Aqui não é bem uma conta que se divide, é uma conta que soma, mas que também tem uma divisão, né? É interessante. Tem alguma temática aqui? Não. Deixa eu perguntar para vocês duas uma coisa. Quando ela vai passar a fronteira do mundo dos cristãos para o sul do Líbano, ela fala que ela está procurando o marido dela, né? Ela fala assim... Me lembrou Édipo. Alguns autores dizem que o Édipo dá pistas de que ele sabia que o pai dele estava na ponte, né? E que ele sabia, então, inconscientemente, quem ele estava matando. Eu não sei. Sempre que eu leio, eu nunca acho isso. Olha, mas essa ideia de que ela fala, eu vou procurar o meu marido, e o que ela encontra... entre aspas, né? Está bem distante de um marido, eu espero. Mas ela encontra o pai dos filhos dela, não é? Talvez isso seja uma coisa cultural no filme, né? A mulher sozinha lá, o que está fazendo por aí, né? Agora, eu concordo com você que eu não concordo com esse tipo de interpretação, porque seria a mesma coisa que supor uma mente inconsciente subjacente aos atos que o Édipo realiza, então tem uma coisa que está lá que eu levo. Não é. O Édipo é modelo. Como tal, aquilo que ele faz é expressão do que seria a vida inconsciente. Não dá para interpretar o Édipo. A gente pode analisar, mas interpretar, na minha opinião, é um encavalamento de áreas que, para mim, não faz nenhum sentido, né? Às vezes se interpreta a coitada da Antígona, na verdade, tinha um amor incestuoso pelo irmão. Não tinha um amor incestuoso pelo irmão. Não tem nada a ver isso daí. Não tem nada subjacente. Tudo é explicitado. E essa é a riqueza dessas peças, né? Penso assim. Então, eu concordo com a sua discordância. Eu também fui achando que era a melhor forma dela fazer aquele caminho, porque ela vai fazendo o caminho inverso, né? Ela vai indo na contramão, desde o começo, desde a escolha amorosa dela. Ela está sempre... transar com o namorado naquela época, quer dizer, ela está sempre na contramão e sempre retornando. E eu acho que isso diz também do processo analítico, né? Porque as pessoas falam assim, não, vamos para a vida, vamos fazer outra coisa. Não, mas... E você quer ir retornando, né? Tem uma busca... Eu achei que foi mais uma saída, mesmo porque não tinha o marido ainda, né? Não tinha, só depois esse retorno dela acaba criando aquilo mesmo que ela, no final, tenta se haver, né? A gente não escapa da própria história, né? Não tem como, né? Tem. Que é bom isso também, né? Psíquico, né? Deu? Acho que foi... Tá de bom tamanho, né, gente? Tá. Eu queria muito agradecer vocês que ficaram, que perguntaram, as nossas colegas aqui que falaram tão bonitamente, não existe a palavra, mas foi belo. Muito obrigada. Obrigada. Bom. Eva, que bom, que legal. Pensei um monte de coisa. Foi muito bom, nossa, foi bem bacana. Vocês duas foram ótimas. Um pouquinho de conversa fora, né? Ah, não foi conversa fora.